Então, hoje a gente vai falar, sabe do quê? De dor nas costas. Você em casa tem dor nas costas? Você vive reclamando? Ai, hoje eu tô com dor nas costas. Ai, hoje eu tirei minha coluna do lugar. Ah, hoje eu peguei peso. Ah, hoje eu fui pegar o neném no colo e ó, acho que eu tirei minhas costas do lugar. Você vive falando isso? Ou então reclama muito? Ou tem alguém na sua casa que vive com dor nas costas? Bom, se você não tem cuidado com a sua postura, se você não pratica atividade física, se você carrega muito peso no seu dia a dia, é bem provável que em pouco tempo você seja atingido por essa bendita ou maldita, né, dor nas costas. O sedentarismo, o excesso de peso, até nas bolsas, nas mochilas e até o celular, gente, estão entre as principais causas desse mal que afeta a qualidade de vida das pessoas. E ó, uma pesquisa da Previdência Social indicou que a dor nas costas ela é responsável por 160 mil afastamentos anuais. É muita gente, né? Eu tenho certeza que você está se identificando com tudo isso que eu estou te falando. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a nossa coluna, entender o que são essas principais doenças e também, lógico, saber como preveni-las. Então vamos lá, né? Mais um SBT e você está no ar para falar sobre tudo isso com você. Mas antes, e agora a gente começa o nosso programa, eu já estou com a minha convidada aqui, que é a doutora Lúcia Bufulin. Ela é reumatologista e vai conversar com a gente sobre a bendita dor nas costas, né, doutora, que atinge tanta gente. Tudo bom, querida? Tudo bom. Boa tarde, seja bem-vinda, viu? Eu que agradeço nesse dia de aniversário aqui, 1 ano e meio de sucesso. Você viu? Muito obrigada por você nos convidar para a gente conversar um pouquinho sobre coluna hoje. Pois é, muita gente reclama da dor nas costas, mas nem sabe direito como é o funcionamento da coluna. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, né, doutora? Isso. As vértebras, tudo direitinho, porque muita gente fala, eu acho que fulano tem hernia de disco, eu acho que fulano tem bico de papagaio, não sei quem tem não sei o que lá na coluna. Muita gente fala muito sobre isso, mas pouca gente entende realmente qual é o funcionamento da coluna, que é muito fundamental para a sustentação do corpo num todo. Além até das causas emocionais, que eu acho que também refletem muito na coluna da gente, não é, doutora? Muito, muito. Eu acho que o nome já é coluna, pela ideia de sustentação. Tá? Então eu costumo falar que a coluna é realmente a área do esqueleto de choque, tanto mecânico, tá, quanto emocional. Só que o importante é imaginar o seguinte, nós vamos ver depois a estrutura da coluna, né? Ela não é um bloco, ela eu costumo falar que é como se fosse uma grande mola e que tem uma atividade harmônica e que funciona com ossos, ligamentos, músculos, cartilagem. E na verdade o ser humano nasceu ele foi adaptando-se a andar em pé, né? E a coluna foi sofrendo ao longo da evolução humana uma sobrecarga a qual anatomicamente ela não estava totalmente preparada, tá? Então é por isso que ela é uma área de choque. Tá? Agora, quando fala de bico de papagaio, que na verdade o bico de papagaio é o osteófito, é importante entender que o que dói não é o bico de papagaio ou só a hérnia de disco. É importante a gente pensar no conjunto que vai entrar em estresse mecânico, em estresse emocional e vai gerar isso. A história do bico de papagaio nada mais é do que uma... Vamos pegar esse gancho, né? Eu tenho dor porque eu tenho bico de papagaio. Primeiro, o bico de papagaio, na verdade, é como uma ruga. É uma ruga da articulação. Ela vai aparecer ao longo do tempo. E o início pode ser entre 40 e 50 anos. Ninguém escapa, então. Ninguém escapa. Então, não é ele que dói. Eu uso muito essa expressão para o meu cliente. Ruga dói? Não, ruga não dói. Ela incomoda, ela deixa a gente chateado, ela só dói na alma. Mas de onde ele aparece? É uma calcificação, tá, de estruturas que eram muito gelatinosas, que tinham uma elasticidade muito grande e que aos poucos foram ficando rígidas e endurecidas, tá? Isso pode ser encontrado na coluna com o enrijecimento do anel que envolve o disco,
Você pode encontrar esse bico de papagaio, que é o osteófito, no joelho, quando o gel do joelho já começa a ficar mais rígido. No calcanhar é o esporão. O esporão nada mais é do que um bico de papagaio do esporão. Agora, o que causa isso? O próprio tempo, o próprio impacto, a própria sobrecarga, a própria vida. Tá? E uma pessoa deve ir a um reumatologista da mesma maneira que ela vai a um ginecologista anualmente, que ela vai num dentista anualmente? De quanto em quanto tempo ela deve procurar um reumato, doutora, para saber se está tudo bem com a coluna, ou com o calcanhar, ou com o joelho, para ver esse desgaste todo, para ver se ela tem algum problema ou não? O ideal, nós temos que seguir a linha que o mundo tem seguido, e isso tem evoluído muito, que é uma medicina preventiva, não uma medicina curativa. Então, o indivíduo que tem história familiar de desgastes, que tem histórias familiares de hérnia de disco, que tem história familiar de prótese de quadril, de prótese de joelho. O ideal, se ele faz esportes radicais, esportes de impacto, é procurar um reumatologista já na própria adolescência, tá? Por quê? Porque, voltando para a história do bico de papagaio que aparece com o passar do tempo, o que dói não é o desgaste, o que dói são as alterações posturais, o que dói é o impacto, o que dói há algumas doenças inflamatórias que dentro do grupo da reumatologia há um universo de doenças inflamatórias que acometem coluna sacral, que acometem a coluna cervical. Então, a precocidade no intuito de buscar um tratamento preventivo. História familiar, lesões posturais, se o indivíduo tem parentes muito próximos que já tiveram doenças reumáticas. Então, quanto mais precoce a procura, a visita, eu acho que tem como prevenir muita coisa. Muito bem. E no próximo bloco a gente vai conhecer um pouquinho mais o funcionamento da nossa coluna vertebral e também quais são aí as doenças. Inclusive, o celular, gente, a gente vai ver como fica a nossa coluna na hora que a gente está assim, mexendo no celular e o quanto isso pode prejudicar. E aí você já fica de olho aí na criançada, inclusive, porque eles vivem no celular, né? Então a gente já consegue aí melhorar essa postura desde cedo. A gente já volta. Voltamos e hoje a gente está falando de dor na coluna, gente. Quem é que nunca chegou em casa no fim de um dia, né, doutora? Sim. E fez assim, ai, gente, hoje eu tô cansada. Hoje eu tô com dor nas costas, porque dói tudo. É a primeira coisa que às vezes reflete, eu acho, né? Quando a gente tá muito cansado, a gente fala que dói as costas. Então, quer dizer, parece que tudo se acumula aqui, né, doutora? Não é que parece. Acumula mesmo? Acumula-se. Mas aí é coluna, é músculo, é o quê? É o conjunto? É um conjunto mecânico, tá? Vamos imaginar que a coluna ela é uma grande mola, mas ela é toda envolvida, tá? Por músculos, várias camadas de músculos, por vários ligamentos. Então, quando o indivíduo passa um dia de muita sobrecarga, quando ele estressa-se muito, quando ele tem alterações posturais, imagina que toda aquela musculatura também ao redor da coluna, ela passa a ficar mais contraída, ela passa a ficar mais comprometida e vem essa dor mecânica. Essa é uma das causas, né? É uma das situações, mas eu diria que é a causa mais frequente. No início do programa, inclusive, você relatou que é uma causa de afastamento do trabalho, não só no Brasil, mas é uma causa mundial. Nos Estados Unidos é praticamente a segunda causa mais frequente de afastamentos do trabalho. Olha lá. Então vamos conhecer a nossa querida coluna, que segura a gente, que aguenta tudo o dia todo, não é? Olha ela aí, pode falar, doutora. Então, o que a gente teria que colocar, vamos voltar para aquela questão. O ser humano, ele não estava totalmente apto para andar ereto, tá? Então, a nossa coluna, ela é uma grande mola, ela é um eixo, por isso que ela chama coluna, que vem desde a primeira cervical, tá? Que está ali praticamente na base do crânio, dentro do crânio, até toda essa região sacral. Toda essa movimentação dela, toda essa alteração que parece, essa é uma coluna saudável, é justamente para adaptar o eixo da distribuição de carga para os membros inferiores, tá? E principalmente para que o indivíduo na cervical consiga manter o movimento de ombros e membros superiores. Ela é tortinha assim,
naturalmente. Naturalmente. Isso, Propositalmente ela não pra está dar- torta, tá? Ela tem, na verdade, o que que ela tem? Ela tem uma pequena lordose, uma pequena cifose, quando sai, isso são angulações muito específicas, tá? Que eu não vou entrar em detalhes, Sim. mas quando esse grau de angulação começa a alterar-se por problemas ortopédicos, por problemas posturais, é por isso que para cada idade, para cada queixa, para cada situação, é um tipo de exame, é um tipo de avaliação, é um tipo de orientação, tá? Então, aqui são medidas muito específicas do ângulo e do grau de cada envergadura e que para uma criança existe o padrão da normalidade, para o adulto o padrão da normalidade e para o idoso também o padrão da normalidade, ou até que ponto pode ocorrer a alteração. Perfeito. Tá? Essa partezinha, pode voltar um pouquinho, por gentileza? Essa partezinha aqui é a cervical. É a cervical, Essa aí daqui, a torácica, torácica, né? A lombar a lombar e a sacral. e a sacral. Tá? Que é muito importante, as pessoas esquecem da região sacral, tá? Muitas vezes o indivíduo tem dor nas costas, eu como reumatologista, a gente até gostaria de colocar um alerta, tem patologias muito específicas, inflamatórias, Olha. não mecânicas, não por impacto, onde o reumatismo pode começar na região sacral. E às vezes a gente acha que é tudo lombar. E não às é, vezes né? acha que é tudo lombar. Por isso que a história do cliente, a coisa mais importante é a história que ele tem para te relatar. Quando aparece a dor, como aparece a dor, qual é o movimento, ela é noturna, ela é em repouso, não, ela é só mecânica, é quando você está caminhando, é quando você está sentado e vai se levantar. De uma história bem colhida, bem feita, já sai a hipótese diagnóstica e o exame físico, e os exames de imagem, os exames complementares, já tem esse nome, eles são complementares. Então,